Glória a Deus. Dá um pouquinho de retorno aqui, Caio, por favor. Vamos à palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 23. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 ao versículo 23. Amém? A palavra de Deus diz assim: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Pode baixar um pouquinho só a questão da microfonia. Isso. Vamos começar de novo. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O Senhor nos abençoa através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nessa manhã, que haja um despertamento espiritual no nosso meio, meu Pai, para nós entendermos a Tua vontade e que possamos colocá-la em prática nas nossas vidas. Nós Te louvamos, ó Pai, bendito seja o Teu nome para todo sempre, e que a igreja do Senhor diga amém. Nós estamos numa série sobre unidade. Estamos falando sobre unidade. Já tivemos 2 mensagens, de um total de 4 mensagens sobre unidade. Já falamos sobre 2 e hoje vamos falar sobre a terceira. A primeira mensagem sobre unidade, falamos sobre o corpo de Cristo, unidos em diversidade. Somos muitos membros, mas somos apenas um corpo. A nossa diferença nos une nesse propósito. Na segunda mensagem, nós falamos sobre o amor como ligação perfeita, onde o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, ele diz que como eleitos de Deus, santos e amados, nós devemos nos revestir de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência, suportando uns aos outros e perdoando-se mutuamente. Ou seja, o amor é a ligação perfeita entre nós. Estou relembrando rapidamente, porque essas mensagens estão no nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos falar sobre a unidade que testemunha ao mundo. O tema de hoje é a unidade que testemunha ao mundo. Meus queridos irmãos, João capítulo 17 fala da oração sacerdotal, é conhecida como a oração sacerdotal de Cristo. E aqui Jesus está orando pelos seus seguidores. João capítulo 7, João capítulo 17, versículo 20, ele está fazendo uma oração. Pode colocar no versículo 20, por favor. Jesus está fazendo uma oração, ele disse o quê? Eu não peço somente por estes, ou seja, quando ele está pedindo, ele está fazendo uma oração. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Ou seja, Jesus estava orando pelos seus seguidores, se você ler o texto todo, você vai ver, mas ele já estava orando por aqueles que viriam a crer, por meio da pregação dos apóstolos, dos discípulos. Ou seja, naquele dia Jesus já estava orando por quem? Por nós.
por aqueles que virão a crer. Agora preste atenção, o que foi que Jesus pediu nessa oração? Jesus estava orando pelos seus seguidores, mas ele não estava orando somente por estes, esse é o texto, mas ele também estava orando por aqueles que vierem a crer, por meio do quê? Da palavra que eles... Agora, o que Jesus estava pedindo? Muito bem. Não está vendo aqui no texto, não? Se você disse que está vendo, nós vamos ter um problema, porque não está nesse versículo, está no próximo. O que Jesus pediu está no próximo versículo. A fim de que todos sejam um. Então, o versículo 20, a oração começa no versículo 20, pode colocar o 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, vírgula. E o que Jesus pediu? A fim de que todos sejam. Então, Jesus estava orando pelo quê? Pela unidade do seu povo. Jesus estava orando para que os seus seguidores fossem um. Essa era a oração de Cristo. Eu oro não somente por estes, mas por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Ora, por que Jesus estava pedindo que os seus seguidores fossem um? Por quê? Qual o objetivo de Jesus pedir que os seus seguidores fossem unidos? Porque a nossa unidade é um testemunho poderoso para o mundo. Quando você chega na igreja, quando você entra na casa do Senhor, você tem algumas expectativas, sim ou não? Aqui você espera encontrar o quê? Paz, o que mais? Harmonia, o que mais? Amor, compreensão, amizade, sim ou não? Você não espera encontrar essas coisas aqui dentro da igreja? Por que você espera encontrar essas coisas dentro da igreja? Porque tudo de ruim você já tem lá fora, né? Lá fora já tem briga, já tem discussão, já tem traição, sim ou não? Pessoas maledicentes, ou seja, no mundo que jaz no maligno, você já se depara com toda sorte de problemas todos os dias, sim ou não? Mas quando você chega na casa de Deus, você tem algumas expectativas, e essas expectativas, elas são positivas, você quer ver algo positivo na igreja, sim ou não? Só que a igreja é feita de quê? Dos mesmos pecadores que andam lá fora. Ou quando você sai daqui, você ganha asas e vai direto para o céu. Eu creio que você faça a compra no supermercado, não é verdade? Sim ou não? Eu creio que você pegue um ônibus para ir trabalhar, né? Então nós somos pessoas normais. Mas quando nós nos unimos, coisas diferentes acontecem. Por quê? Porque a oração de Jesus, ela começa a se tornar uma realidade na nossa vida. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Se nós temos essas expectativas para o povo de Deus, sabe quem também as tem? As pessoas que não conhecem a Cristo, que não conhecem a Deus. E quando lá de fora elas olham para o povo de Deus, vocês acham que eles querem ver um povo unido ou um povo dividido? Está na dúvida, irmão? Quando eles olham para nós, eles querem ver um povo unido ou dividido? Unido. Uma igreja dividida atrai alguém? Então Jesus estava orando pela unidade da igreja. Quando a igreja está dividida, ela perde a força do seu testemunho. Como você vai falar de amor
se você não ama? Como você vai falar de amizade se você não é amigo? Como você vai falar de hospitalidade se você não é hospitaleiro? Eu estou falando você, a igreja, de uma maneira geral. A nossa unidade, ela tem que ser vivida na prática e não apenas na teoria. E é isso que Jesus está pedindo. Eu não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que falarem, a fim de que todos sejam... Como eu fiz nas outras vezes, nas outras palavras, nas outras pregações, eu quero trazer 3 perguntas para a nossa reflexão. A primeira é: como a nossa unidade pode ser um testemunho para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus? Eu vou repetir. Como a nossa unidade, porque já vimos que Jesus quer um povo unido, sim ou não? Ele orou, ele pediu a Deus para que todos sejam um. Então isso é algo que Deus quer, Jesus quer isso, amém? Se Ele quer isso, como a nossa unidade pode ser um testemunho para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus? Meus irmãos, quando Jesus orou, Ele mostrou que a sua obra se cumpre em círculos de influência cada vez maiores. Pastor, eu não entendi o que isso quer dizer, preste atenção. Quando Jesus veio a este mundo, Ele andava em quantos? Quando Ele começou o seu ministério? Quantos eram quando Jesus começou o seu ministério? Era só quem? Só Ele. Sim ou não? Quando Jesus começou o ministério, quantas pessoas tinham? Só Ele. Aí Ele começou a andar, Ele começou a chamar pessoas. Quantos apóstolos Jesus chamou? Então de 1 viraram 12. E de 12 foi crescendo. Lá em Atos dos Apóstolos, quando o Pentecostes foi derramado, haviam quantas pessoas lá? Hã? 1.000? 2.000? Quantas? Meu próximo compromisso é só mais tarde. Quantas pessoas estavam reunidas naquele lugar quando o Espírito Santo foi derramado do Pentecostes? Mais de 50, menos de 50? Gente, tem que ler a Bíblia. 100 pessoas estavam reunidas naquela sala, naquela casa. Então de 1 virou 12, de 12 virou quantos? 100. De 100 virou 500. 500 pessoas aproximadamente estavam unidas quando Jesus foi aos céus. Então de 1 virou 12, de 12 virou 100, de 100 virou 500, de 500 virou quantos? Milhares de cristãos espalhados ao redor do mundo. Então a obra de Deus, ela começa e ela vai aumentando conforme a influência da palavra de Deus vai tocando no coração das pessoas. É por isso que, para que a obra de Deus cresça, a igreja precisa cumprir a sua missão, que é o quê? Influenciar pessoas. Como a gente influencia pessoas? Falando do quê? Falando do que eu gosto? Falando do meu time? Falando da minha cor preferida? Como é que eu vou influenciar pessoas para o reino de Deus? Falando da palavra. E como eu vou falar daquilo que eu não conheço? E como eu vou falar de Jesus se eu não medito na sua palavra dia e noite? Então veja que uma coisa está ligada com a outra. Jesus quer que nós, como igreja, venhamos a influenciar pessoas. E a nossa missão é falar dele, é falar da sua palavra. Mas para isso, nós precisamos nos alimentar primeiro. Quem aqui já andou de avião? Quando você vai receber aquelas instruções, né? Em caso de queda, ninguém quer saber que o avião vai cair, né? Por que eu quero saber se o avião... A gente está lá cheio de medo.
Em caso de queda, o assento é flutuante. Se caiu, explodiu, não adiantar o assento flutuante para nada. Mas a questão é que nas instruções, a comissária de bordo ou o comissário de bordo, ele sempre fala o que com relação às máscaras? Em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão sobre você. E o que você tem que fazer? Primeiro você coloca em quem? Em você, depois você ajuda. Se você quer falar da palavra de Deus, primeiro você tem que fazer o quê? Se alimentar. Como é que você vai ajudar alguém? Se é você que está precisando de ajuda. Pastor, mas eu estou precisando de ajuda, o que é que eu faço? Precisa buscar ajuda. E onde eu encontro ajuda? Na palavra. Agora você tem uma classe de pessoas hoje que não lê a Bíblia, que não ora, que não jejua, e por isso a igreja anda cheia de pessoas fracas, doentes, capengando na fé. Por quê? Porque não se alimentam. Querem vir ao culto e receber uma palavra estrondosa, querem vir ao culto e receber uma oração poderosa. O verdadeiro poder está em Deus, e Deus vai se manifestar a você quando você buscá-lo dia após dia. Todos os dias você precisa se alimentar de Deus. Todos os dias. O que vai acontecer se você não comer? O que vai acontecer se você não tomar água? O seu corpo vai parar de funcionar. O nosso espírito, ele precisa de um alimento sólido. E este alimento sólido é o quê? A palavra. Mas pastor, o que tem isso a ver com a unidade? Tem a ver porque se nós estivermos fracos, como será a nossa unidade? Se o povo de Deus está fraco, como será a unidade desse povo? Agora, se esse povo estiver forte, se esse povo estiver fortalecido na palavra, como será a unidade desse povo? Forte. Você entende isso, irmãos? Então nós precisamos entender que quando Jesus orou, Ele mostrou que a sua obra, ela se cumpre em círculos de influência cada vez maiores. Ora, se está vindo mais gente, porque primeiro era Jesus, depois 12, depois 100, depois 500, depois milhares de milhares. Se está vindo mais gente para a gente cuidar, a gente precisa de mais força ou de menos força? Então precisa se alimentar. Se vai chegar mais gente, e eu creio que vai, não se alimentar da palavra não é uma opção. Se a gente quer cuidar de pessoas, a gente precisa se alimentar da palavra. Então, os discípulos são trazidos à unidade com o Pai e o Filho como resultado da sua santificação. O que acontece quando o povo de Deus ora? O que acontece quando o povo de Deus lê a Bíblia? O que acontece quando o povo de Deus se alimenta da palavra? Nós entramos num processo que a Bíblia chama de santificação. E quando nós estamos santificados, a nossa unidade ela será fortalecida. Você pode dar glória a Deus? Agora, quando nós estamos orando, jejuando, lendo a palavra, quando nós estamos fortalecidos, quando nós estamos santificados, quando a nossa unidade é uma unidade que está alicerçada sobre a rocha, qual é o impacto disso sobre as pessoas que estão lá fora? Você entende isso? As pessoas que estão lá fora vão olhar para cá, para a igreja, vão olhar para o povo de Deus e vão ver um povo que está alicerçado na rocha, e vão ver um povo que está unido debaixo do mesmo propósito, e vão dizer: eu preciso estar no meio desse povo. Por quê? Porque esse povo é unido, porque esse povo tem um testemunho para dar. A nossa unidade é o nosso testemunho público de fé. Alô? Tem
alguém aí? Amém? A nossa unidade é o nosso testemunho público de fé. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quando Deus deu leis a Moisés, Deus disse: sejam santos, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo. A igreja não pode perder isso de vista. A nossa unidade, para ser um testemunho para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, precisa estar alicerçada sobre a rocha. E para que a nossa unidade esteja alicerçada sobre a rocha, nós temos que nos santificar. Como eu faço isso, pastor? Orando, jejuando e lendo a Bíblia. Eu pergunto a você, qual livro da Bíblia você está lendo? Pastor, eu estou lendo o livro de Macabeus. Está lendo a Bíblia errada. Pastor, eu não sei que livro que eu estou lendo. Pastor, eu leio todo dia aquele versículo do dia do aplicativo da Bíblia. Isto não é suficiente. Se você lê o versículo do dia do aplicativo da Bíblia, se a única coisa da Bíblia que você lê é o que a gente coloca lá todo dia no grupo dos membros, aquilo ali não é suficiente. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Sabe por que você não tem tempo? Porque Deus não tem sido a sua prioridade. Porque se Deus for a nossa prioridade, a gente vai encontrar tempo. Lembra quando você namorava? Ih, pastor, faz tempo. Oh! Mas quando a gente namorava, a gente dava um jeito. Eu lembro que na época que eu namorava a Adriana, eu trabalhava na cidade, fazia faculdade na cidade. Naquela época não tinha celular, quer dizer, até tinha, mas era caro pra caramba. E eu trabalhava no escritório até às 5 horas e entrava na faculdade às 6h20. E eu sabia que ela estava em casa nessa hora. E meu pai, quando ia fechar o escritório, eu falava assim: ó, deixa a chave comigo hoje. Aí ele olhava para mim assim: vai fazer hora extra? Falei: vou ficar aí, né? Quando ele saía, eu pegava o telefone e pum, ligava para ela. E a gente ficava. Daqui a pouco dava a hora: eu tenho que ir para a aula. Quando a gente quer, a gente arruma tempo. Quando a gente quer, a gente arruma tempo. Jesus estava indo para a cruz. Jesus já estava chegando no final do seu ministério terreno. E ele encontrou tempo para orar por quem? Por nós. Ele encontrou tempo para orar por nós. E nós precisamos encontrar tempo para nos santificarmos a Ele. Você pode dar uma glória a Deus? Precisamos encontrar tempo, porque sem santidade, a nossa unidade, ela não vai acontecer. Como nós vamos estar unidos se o pecado ainda fala mais alto no nosso coração? Como nós vamos andar juntos se os desejos da nossa carne ainda gritam e comandam as nossas vidas? Como? Não tem como. É preciso haver uma mudança, e esta mudança, ela só poderá ser realizada pela obra do Espírito Santo em nós, e este processo chama-se santificação. Eu preciso buscar mais a Deus. Ah, pastor, eu leio a Bíblia todo dia. Leia mais.
Eu oro todo dia, ore mais. Eu jejuo todo dia, jejue mais. Há quanto tempo você não jejua? Há quanto tempo você não jejua? Pastor, por que eu tenho que jejuar? Porque Jesus Cristo disse que algumas batalhas espirituais só podem ser vencidas através do jejum. Ah, pastor, eu estou esperando a igreja marcar o jejum. Aonde está escrito isso na Bíblia? Se você precisa da igreja marcar um jejum para jejuar, você ainda não entendeu o que é jejum. Jejum é algo entre você e Deus, assim como a oração é algo entre você, e assim como a leitura da palavra é algo entre você e Deus. Se você precisa da igreja para ler a Bíblia, então você só está lendo a Bíblia quando você vem no culto, e o resto da semana você faz o quê? A nossa unidade depende da nossa santidade. Você pode dizer amém? Eu vou repetir, a nossa unidade depende da nossa santidade. Santificação é um processo contínuo, diário, é luta. A carne vai falar para você parar de orar, vão acontecer problemas para você parar de ler a Bíblia, mas você tem que insistir, você tem que perseverar, você tem que falar: diabo, você está derrotado, em nome de Jesus. A campainha vai tocar, eu vou levantar, vou atender, mas vou voltar e vou continuar lendo a Bíblia. E se tocar 10 vezes eu vou voltar e vou continuar lendo. É assim que se vence. Mas quando toca a primeira, você dispersa e não volta, Satanás diz: ganhei. Você precisa voltar a usar a Bíblia de papel. Ah, pastor, eu vou ler no celular, daqui a pouco toca o quê? A notificação. Plim. Aí você sai da Bíblia, vai para onde? Vai para o Instagram, vai para o Facebook, vai para o WhatsApp. E a palavra de Deus? Vai para o ralo. Pegue uma Bíblia de papel, coloque seu celular em outro cômodo, mas leia, ore e jejue, porque a nossa unidade depende da nossa, já esqueceu? A nossa unidade depende da nossa santidade. Segunda pergunta para a nossa reflexão: quais atitudes pessoais podemos tomar para promover a unidade? Quais atitudes pessoais podemos tomar para promover a unidade? Versículo 22. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um. Agora preste atenção. Como nós o somos. Jesus estava falando com quem, gente? Jesus estava falando com quem? Jesus estava orando. Todas as vezes que você vê João capítulo 17, João capítulo 17 fala da oração sacerdotal. Esse é o nome. Se Jesus estava orando, ele estava falando com quem? Com o Pai. Estava falando com Deus. Então ele está dizendo: eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós o. Ou seja, Jesus está dizendo: se nós somos um, eu quero te pedir que esse povo também seja um. O modelo de unidade que Deus quer de nós não é o modelo de unidade do ponto de vista humano, mas é o modelo de unidade do ponto de vista dos céus. Assim como nós somos um, assim eles também. Então a nossa unidade, ela tem um modelo, ela tem um padrão, ela tem uma referência. Qual é a referência? A unidade de Deus. Como a gente vai alcançar esta unidade? Primeiro, já sabemos que Cristo orou por ela. Amém? Isso já é uma grande coisa.
Cristo orou por essa unidade. E se Cristo orou por essa unidade, nós temos que fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Sem santidade, eu inverti a frase para você guardar. Sem santidade, não haverá unidade. Então, se Cristo orou pela nossa unidade, se já temos esse intercessor por nós, então temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Santidade. Mas quais são as atitudes que nós precisamos tomar? Atitudes pessoais. Primeiro, entender que existe uma grande diferença entre unidade e uniformidade. O que é a uniformidade? Alguém aqui trabalha usando uniforme? Alguém aqui trabalha usando uniforme? O que acontece no trabalho quando todo mundo usa uniforme? Todo mundo é igualzinho. A cor da roupa, o modelo, o estilo. Quem aqui estuda em colégio que usa uniforme? Uniforme deixa todo mundo igual. Isso é unidade? Não. Garanto para você que dentro dessa empresa ou dentro dessa escola tem um monte de gente que se odeia. Mas eles andam vestidos iguaizinhos. Uniformidade não é unidade. Fazer parte de uma igreja vai gerar unidade? Pode gerar até a uniformidade. A gente pode se vestir igual, a gente pode andar igual, mas unidade é uma coisa completamente diferente. Preste atenção. Unidade é a união de coração e espírito. Unidade significa que nós estamos unidos de coração e espírito. Vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que quando Saul fez o que era mal aos olhos do Senhor, o reino foi arrancado dele. Sim ou não? E foi ungido um novo rei no lugar de Saul. Quem foi? Davi. Davi era um jovem que foi chamado para ser rei no lugar de Saul. Só que Saul tinha um filho que era candidato a assumir o trono depois que o seu pai morresse. Qual era o nome do filho de Saul? Jonatas era o príncipe de Israel. Quem era o sucessor ao trono? Jonatas. Até que Jonatas procura Samuel e fica sabendo que o reino já havia sido arrancado das mãos do pai dele. E depois Jonatas conhece aquele que iria assumir o trono no lugar dele. Sabe o que aconteceu entre Jonatas e Davi? Eles se tornaram inimigos mortais. Um não podia ver o outro, um estava doido para matar o outro. Foi isso que aconteceu? Ah, não? O que houve então? Eles se tornaram o quê? Melhores. Por quê? Porque eles estavam unidos de coração e espírito. Ao ponto de Jonatas ajudar Davi a fugir de Saul. Irmãos, é disso que nós estamos falando. Unidade é isso. É você deixar de lado as diferenças. É deixar de lado aquilo que nos separa. Nós podemos divergir em algumas questões menores e ainda assim amarmos uns aos outros. Uns aqui gostam de amarelo, outros gostam de azul, outros gostam de vermelho, sim ou não? Aí você fala, pastor, eu gosto de lilás. Não tem problema. Mas todos nós aqui amamos a Cristo. Então, não são as diferenças que vão nos separar, porque elas são menores. A sua cor preferida é uma coisa menor se comparado a quem nos une. E quem nos une é Cristo Jesus. Então a unidade, se ela é a união de coração e de espírito, ela tem que vir de dentro ou ela tem que vir de fora?
A unidade, se ela é união de coração e espírito, ela tem que vir de dentro ou ela tem que vir de fora? Então vai adiantar o pastor mandar a igreja ser unida? Vai adiantar? Sim ou não? Você, eu, cada um de nós tem que tomar essa decisão. Eu quero fazer parte de um povo unido. Tem que ser algo que vem de dentro. Essa decisão nós devemos tomar individualmente. Vivemos em lugares diferentes, temos criações diferentes, temos gostos diferentes, mas fazemos parte da verdadeira igreja do Senhor, que é a igreja do Deus vivo, espalhada sobre a face da terra. E essa decisão, ela tem que vir de dentro, todos os dias. Se eu quero fazer parte da igreja do Senhor, todos os dias eu preciso tomar uma decisão. Eu quero lutar por essa unidade. Não adianta eu dizer para você, igreja do Senhor, é muito bonito, irmãos, vamos lutar pela unidade da igreja. Uma parte da igreja vai dizer, vamos pastor. A outra parte vai dizer assim, não estou nem aí para isso. E a outra parte vai dizer, esse pastor é doido. Eu quero saber de unidade, eu quero saber da minha bênção. Então, se você não tomar essa decisão, a palavra vai bater no seu coração, vai voltar. Nós, individualmente, precisamos estar dispostos a olhar para o lado e nos unir com essa pessoa de coração e espírito. Nós temos que aprender a nos unirmos uns aos outros, para que não haja uniformidade, mas para que haja uma verdadeira unidade. E para haver unidade, quero ver se você guardou, tem que ter o quê? Santidade. Terceira e última pergunta para a nossa reflexão, e já estou caminhando para o fim. Há alguma área em que precisamos melhorar como grupo para sermos mais unidos? A pergunta é, há alguma área em que precisamos melhorar como grupo para sermos mais unidos? Versículo 23. Jesus está orando, e na sua oração Jesus disse, eu neles e tu em mim. A fim de quê? A fim de quê? A fim de que sejam... Então é algo que eu tenho que melhorar. Se eu preciso ser aperfeiçoado, é algo que eu tenho que melhorar. A fim de que sejam aperfeiçoados no quê? A nossa unidade, ela precisa ser aperfeiçoada. Por quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Ou seja, mais uma vez Jesus está falando que a nossa unidade é o nosso maior testemunho para esta terra. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Por isso, meus irmãos, se nós precisamos melhorar como grupo, e nós precisamos, amém? Ih, que amém xoxo, hein? Tem gente que está falando, não, pastor, eu já estou perfeito. Cuidado que quem está perfeito, Deus leva. Lugar de santo não é na terra, lugar de santo é no céu. Se você já alcançou a perfeição, Deus vai, ó, sobe, filho. Nós precisamos ser aperfeiçoados na nossa unidade, amém? Precisamos. E se nós precisamos, nós temos que aprender o que fazer. A primeira coisa, deixar de lado as diferenças. Precisamos deixar de lado as nossas diferenças. Precisamos estar dispostos a entender que nós somos diferentes, sim. Ninguém aqui é igual a ninguém. Amém? Ah, pastor, mas eu estou orando para aquele irmão mudar. Sabe quando isso vai acontecer? É nunca. Porque ele também está orando para você mudar. Ei, Deus atende quem? Meu Deus, você está pedindo para ele se mudar, para quem que eu atendo?
Então nós precisamos aprender a deixar nossas diferenças de lado e precisamos aprender a viver com essas diferenças. Precisamos aprender. Segunda coisa, precisamos entender que a nossa unidade reside no fato de sermos uma família de fé. Nenhuma família que eu conheço é perfeita. Se você fala para mim assim, pastor, é porque o senhor não conhece a minha família é perfeita, então você está se tornando um mentiroso. Porque nenhuma família é perfeita, nenhuma. Mas nós precisamos aprender a nos tornarmos uma família de fé, com as nossas fraquezas, com as nossas imperfeições, mas precisamos entender que nós fomos chamados para sermos uma família de fé. Então, primeiro, deixar de lado as diferenças, precisamos aprender a lidar com as diferenças. Segundo, precisamos entender que a nossa unidade será consequência de nos tornarmos uma família de fé. Terceiro, santificação. Se você não buscar a santidade, não vai adiantar nada. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não posso ler a Bíblia no seu lugar. O pastor tem que ler a Bíblia. Não, eu não tenho. Eu desejo. É diferente. Mas quando eu leio a Bíblia, eu não estou alimentando você. Eu estou alimentando a quem? Querido Deus, eu não leio a Bíblia porque o pastor André já lê a Bíblia todo dia. Eu falo assim, bom para ele, péssimo para você. Eu não posso ler a Bíblia no seu lugar. Eu não posso orar no seu lugar. Porque quando eu oro, o que é que melhora? O meu relacionamento com Deus. Mas o seu relacionamento com Deus vai continuar sendo o mesmo. Se você não ora, não tem relacionamento. Eu não posso jejuar no seu lugar. Então, nós precisamos buscar a santificação a cada dia. Para quê, pastor? Para que o nosso amor seja maior do que as nossas diferenças. Precisamos investir tempo, quarto e último. Então precisamos aprender a deixar de lado as nossas diferenças. Precisamos entender que a nossa unidade é resultado de sermos uma família de fé. Terceiro, precisamos buscar a santificação todos os dias. E quarto e último, precisamos investir tempo em algumas coisas. Eu anotei algumas aqui, mas com certeza poderíamos falar a manhã inteira disso. Mas pelo menos essas coisas. Precisamos investir tempo nisso. Oração. Você precisa orar. Você precisa. Isso não é uma brincadeira, isso não é uma exigência, isso é uma necessidade. Você precisa orar. Você precisa parar um tempo do seu dia e falar com Deus. Pastor, mas eu falo com Deus e Deus não fala comigo de volta. Sabe por quê? Quando você termina de orar, o que você faz? Você ora. Aí quando você termina de orar, o que você faz? Você levanta e vai embora. Você para ouvir a voz de Deus? Você tem que orar. E você tem que permanecer um tempo na presença de Deus em silêncio. Para quê? Para ouvir. Então você precisa investir tempo em oração. Você precisa investir tempo em jejum. Quantas vezes por semana você jejua? Mas pastor, tem que jejuar toda semana? Eu pensei que era uma vez por ano. Eu pensei que jejuava só uma vez na vida. Tem que jejuar.
no mínimo, uma vez por semana. Tem que pegar um dia da semana e você tem que jejuar, tem que orar a Deus. Ah, pastor, mas eu tomo medicamento. Meu medicamento depende de tomar café da manhã. Você vai tomar o seu café da manhã, você vai tomar o seu medicamento e você vai fazer o período que você conseguir de jejum. Aquele pós ali, você vai ficar aquela 1, 2, 3 horas, eu não sei o tempo que você pode ficar, porque aí já entra a questão de prescrição médica, mas se você puder ficar 1, 2, 3 horinhas ali, fique em jejum na presença de Deus. Mas dedique tempo, nós precisamos quebrar a carne. O jejum significa quebrar a carne. O jejum significa dizer: agora, carne, você vai ficar quietinha no teu lugar aí, porque agora eu vou buscar Deus. O jejum é negar à carne aquilo que ela mais quer, para dar ao Espírito aquilo que ele mais precisa. Você entende isso? Nós precisamos investir tempo em leitura da palavra. Há quanto tempo você não pega na Bíblia para ler? E aí você vai dizer: ah, pastor, as coisas na minha vida não dão certo, as coisas na minha vida parece que está tudo amarrado, tudo na minha vida dá errado, as coisas não acontecem. É claro, e não vão acontecer mesmo. Enquanto você não colocar Deus em primeiro lugar, vai continuar dando tudo errado. E não adianta dizer cruz credo, pastor, nem bater no banco, não. A Bíblia diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e depois aquilo que você precisa será acrescentado. Nós estamos tentando inverter a ordem. Primeiro é o que eu quero, depois é o que Deus quer. Quem age assim não vai ser abençoado. E eu não estou profetizando nada, não, eu estou só dizendo o que a Bíblia fala. Deus tem que ser prioridade. Deus tem que ser prioridade. Você não ora, você não jejua, você não lê a Bíblia, e não quer que Deus te abençoe? Ele não fez isso no Antigo Testamento. Todas as vezes que o povo se afastou dele, ele mandou juízo. E a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aí você acha que hoje você vai deixar de fazer isso e vai dar tudo certo? Não vai. Pastor, como é que eu leio a Bíblia? 1 capítulo por dia no mínimo. Pastor, não pode ser um versículo, não. Um versículo é para criança. Você é criança? Criança pequena que a gente lê um versículo por dia. Tem adolescente aí já lendo um capítulo. E você vai ler só um versículo por dia. Você tem que ler no mínimo 1 capítulo por dia. Se você já tem mais de um ano de vida cristã, você tinha que estar lendo 3, 4 por dia. Pastor, isso é castigo? Não, isso é bênção. Ler a palavra de Deus é bênção. Outra coisa que nós precisamos investir tempo: perdão. Precisamos perdoar. E precisamos pedir perdão. Precisamos. Se você ofendeu alguém, você precisa pedir perdão. Mas não é aquele pedido de perdão genérico. Ah, desculpa qualquer coisa aí. Isso não é pedido de perdão. Pedir de perdão é você se arrepender do que você fez e ir até a pessoa: olha, eu quero te pedir perdão porque eu fiz isso. E quando alguém for até você pedir perdão, libere o perdão para essa pessoa. Não seja aquela pessoa dura de coração que vai dizer: não te perdoo. Não. Precisamos pedir perdão e liberar perdão. Outra coisa que nós precisamos investir tempo. E enquanto eu estou terminando aqui, eu quero pedir ao ministério de louvor que já possa subir para se preparar. Pode subir, nós vamos cantar Existe um Rio, Senhor. Investir tempo em amar. Mas amar em obras, não apenas em
palavras. É muito fácil dizer para o irmão: irmão, eu te amo. Mas quando chega a hora de amar, o que você faz? Ah, irmão, volta amanhã que eu vou te amar só amanhã. Hoje não dá para te amar, não. Hoje eu estou ocupado. Nosso amor, ele tem que ser em obras, não apenas em palavras. Outra coisa pela qual nós precisamos investir tempo, nós precisamos nos reunir fora da igreja. Se você só encontra esse grupo de pessoas aqui e lá fora você nem sabe da vida deles, alguma coisa está errada. Nós somos um povo que se encontra só na igreja. A gente é um povo que se conhece só no culto. Alguma coisa está errada. Ah, pastor, o que eu faço? Convide alguém para ir ao cinema. Ah, pastor, mas crente pode ir ao cinema? Oh, meu Deus do céu. Claro que pode. Por sinal, está passando aí o The Chosen. Não ganho um centavo para fazer propaganda, mas fomos, eu e a Adriana. Muito bom. Você pode chamar um irmão da igreja para ir no cinema com você, por que não? O que nós vamos fazer? Vamos no cinema. Precisamos investir tempo na vida das pessoas. Ah, vamos dar uma caminhada junto. Vamos dar uma caminhada junto. Caminhar ninguém quer, né? Você chama para caminhar. Eu lembro que uma vez eu marquei um encontro de homens para a gente dar uma caminhada. Não apareceu ninguém. Só apareceu eu e o irmão que ia coordenar a caminhada. Ele olhou para mim e falou assim: pastor, e agora? Eu falei: irmão, eu só tenho algo para dizer que está na Bíblia. João 7,53, e cada um foi para sua casa. Marquei uma caminhada, os homens não apareceu um, só apareceu eu e o irmão. Aí marca um churrasco, ó, bomba. Ah, lá está o irmão lá no pedal. Nós temos um grupo de pedal na igreja. Quer pedalar? Fale com os irmãos. Comunhão. A nossa comunhão, ela tem que se estender para fora do santuário. Se você mora perto de um irmão da igreja, tenha comunhão com essa pessoa. Nós precisamos investir tempo em nos preocuparmos mais uns com os outros. Nós andamos muito preocupados com os nossos problemas. Nós andamos muito preocupados com as nossas tribulações. Mas do seu lado tem uma pessoa sofrendo tanto quanto você, ou talvez até mais do que você, mas você só pensa no seu problema. Ah, porque o meu problema, porque a minha situação. E o irmão que está do lado não está sofrendo? Tem gente que quando para falar, só quer falar do seu problema. E aí o irmão está lá, dizendo assim: mas que hora que eu falo do meu? Ele está falando do dele, mas que horas que eu falo do meu? E a pessoa acaba de falar do problema dela, sabe o que ela faz? Obrigado por me ouvir, hein? A gente quer falar, mas a gente precisa também ouvir. Você já parou para pensar que Deus te deu 2 ouvidos e uma boca? Isso é para quê? Para você ouvir mais e falar menos. Então, irmãos, nós precisamos nos preocupar mais uns com os outros. Você tem problema? O irmão do seu lado também tem. Você precisa de oração? O irmão do seu lado também precisa.
E aí hoje, quando você orou por essa pessoa, aí você vai passar uma semana sem orar por ela de novo? Você lembra de quem você orou? Na hora da oração aqui, você lembra? Foi hoje, foi agora de manhã. Você lembra o nome da pessoa? Muito bom. Agora, durante a semana, você vai mandar um WhatsApp para ela. Pastor, pelo sangue de Jesus tem poder, eu não tenho contato da irmã. Não é irmã? Vou te dar uma dica, ó. Vou te dar uma dica de ouro. Vai lá no grupo dos membros, né? Caça a fotinho dela lá. É por isso, gente, que não pode botar florzinha. Tem gente que bota florzinha lá no lugar da foto, ninguém não acha você de jeito nenhum. Ninguém manda mensagem para mim, ninguém sabe que você é uma florzinha. Ninguém sabe. Está procurando, cadê a irmã? Está cheio de florzinha lá, ninguém sabe que é você. Ah, ninguém me manda mensagem. Também ajuda, né, gente? Vamos botar sua fotinho lá. Você é belo, você é belo em nome de Jesus. Bota sua foto lá no status do WhatsApp, no seu perfil, né? Você vai caçar a irmã, tem uma paisagem, tem uma montanha. É Jesus, quem é essa montanha? Misericórdia. Então você tem duas funções hoje. Quando você chegar em casa, você vai trocar a foto do perfil, amém? Vai botar sua foto lá. E segundo, você vai achar quem você orou hoje. Você vai mandar uma mensagem para ela durante a semana. Vai falar assim: irmã, eu estou orando por você, como é que está a luta aí? Irmão, eu estou orando por você, como é que está a luta aí? É isso que Deus quer de nós. A unidade, ela não vem de fora para dentro. Ela nasce de dentro para fora. É uma atitude. É algo que nós precisamos fazer. Entenda uma coisa, meus irmãos. Deus está pedindo isso de nós. Amém? Vamos ficar de pé. Existe um rio, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Existe um rio, Senhor. Ele flui da onde? Que flui do teu grande amor. Aleluia. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Oh, aleluia. Glória a Deus. Onde o rio passar, Ele vai transformar a sua vida. tudo vai transformar. Ele leva a vida do próprio Deus. Aleluia. Nos leva Pega, Senhor, nessa manhã. Transforma, Deus. Aleluia. Esse rio está neste lugar. Diga, eu quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia a minha sede. Sacia minha sede. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas.
saia do seu lugar e venha aqui à frente ao altar do Senhor. Você que precisa dessa transformação. Você que ouviu a palavra hoje e disse: pastor, eu preciso dessa mudança na minha vida. O que eu faço? Saia do seu lugar agora e venha até o altar do Senhor. Aleluia. Atenda ao chamado do Senhor e não ao meu. Venha buscar esta mudança que nasce do seu interior e flui para fora, para que a nossa unidade seja completa, para que a nossa unidade seja um testemunho poderoso para aqueles que estão lá fora. Aleluia! Leva a vida no oh, aleluia, glória a Deus. Esse rio quero beber. Aleluia. Meu rio, Senhor, sacia minha sede, traga o meu inteiro. Tem mais gente para vir ainda. Você que está lutando aí, a perna está dura, saia do seu lugar e vem aqui à frente em nome de Jesus. Você que está na dúvida, será que essa palavra é comigo? É sim. Saia